O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, parece estar desagradando agora até a base aliada. Ou seja, antes, jornais que eram só elogios ao ministro Alexandre de Moraes começaram a criticar. O Estadão já fez um histórico de 3 matérias criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Não se engane. O intuito aqui não é proteger o Bolsonaro. É porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dessa vez, atingiu a imprensa. Até o ministro Marco Aurélio de Mello também fez críticas muito grandes e disse que o que pode chegar até o Moraes é grande. E ele só falou o seguinte recado: eu não queria estar na pele dele. Será que ele sabe de alguma coisa? Até os isentões. O Eduardo Leite, que diz que é de direita, mas a gente não sabe confirmar se isso é verdade. Ele disse que a decisão de silenciar o Bolsonaro é preocupante. Ou seja, parece que dessa vez o ministro Alexandre de Moraes tocou no calcanhar de Aquiles, do sistema, ou seja, da imprensa, de alguns setores da política. Mas será que isso é realmente preocupação com a liberdade de imprensa? É preocupação com Bolsonaro? Acho que não. Ou é medo dos Estados Unidos? Porque o Jason Miller, que é um dos estrategistas base do Donald Trump, disse que o ministro Alexandre de Moraes é quem está governando o Brasil. E quem estiver do lado dele está pronto para a guerra com os Estados Unidos. O Jason Miller, que é o conselheiro, inclusive disse que o discurso dele é totalmente alinhado ao do Eduardo Bolsonaro. Já o Eduardo Bolsonaro, ele fez uma declaração polêmica, que a ida de senadores para negociar com o Donald Trump sobre o tarifaço seria um desrespeito ao próprio Donald Trump. Se aliados do Bolsonaro, base do Bolsonaro, for pedir para não ter sanções ao Brasil, seria uma falta de respeito com o próprio Donald Trump, segundo alegações do Eduardo Bolsonaro. E aí, o Paulo Figueiredo, que é um dos grandes aliados do Eduardo Bolsonaro hoje, nessa investida contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o Lula, ele disse que as opções que estão na mesa contra o regime brasileiro e que ele tem ouvido que elas são alarmantes, assustadoras. Você vai acompanhar comigo esse trecho desse editorial aqui. E aí, antes você era um idiota, você era um imbecil, quando você tinha medo do Brasil virar uma Venezuela. Ninguém nunca ridicularizou você? Pois é. E se eu te contar que agora mais de 180 entidades empresariais já lançaram um manifesto. E nesse manifesto eles dizem que o Brasil vai virar uma Venezuela. Ora bolas, você deixou de ser idiota. Vamos falar sobre isso? Vamos entender toda essa loucura que a República Tupiniquim se tornou? Essa é a nossa novela preferida, Novela perigosa, que trata da política brasileira e internacional. E a gente precisa estar antenado e entender tudo isso. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Faz muita diferença a sua inscrição. A gente vai bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores e mostrar que nós, conservadores, estamos juntos e alinhados nas pautas, tá bom? Outro ponto também que a gente precisa falar é o seguinte: para você que está nos acompanhando aqui, compartilhe o vídeo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo com o Brasil. E você que é empresário, você que é empreendedor, você que está construindo patrimônio, nosso escritório está aberto para te atender com todas as pautas empresariais necessárias. Registro de marca e patente, você pode entrar em contato com a gente, internacionalização da sua empresa. A gente tem um ecossistema todo voltado para o empresário. Então é só você entrar em contato, está aqui na descrição, você clica no link aqui e já vai para o setor que é estruturado e preparado para melhor lhe atender. Fechado? Vamos para cima? Então vem comigo, vamos de notícia. É o seguinte, parece que o ministro Alexandre de Moraes não está agradando tanto assim. O Estadão já fez uma sequência de matérias, 3 matérias, todas elas falando que o Alexandre de Moraes promove uma coisa que parece que ninguém nem avisou, Censura. Só os bolsonaristas, não é? Pois é, novas decisões de Moraes. Juristas criticam a falta de critérios claros e afirmam que as medidas do Alexandre de Moraes pode sim ser considerada como censura prévia. O que você precisa entender? A preocupação aqui não é Bolsonaro, não. A preocupação
é a própria imprensa, que perdeu mundos e fundos de audiência, porque falar do Lula não dá audiência. O que dá audiência mesmo é falar do Bolsonaro. A decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais, direto ou indiretamente, e autorizou sua prisão caso ele dê entrevistas e essas entrevistas concedidas sejam publicadas nas redes sociais, e acendeu o debate entre os juristas sobre os limites da liberdade de expressão. E levantou, questionamentos sobre possível cerceamento, não do Bolsonaro, mas da atividade jornalística. Ou seja, agora eles argumentam que a decisão tomada sem uma manifestação prévia da PGR e esse tipo de medida mostra arbítrios e abusos de algo tão extremo quanto a prisão preventiva vinda por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ora bolas, isso vem acontecendo desde 2019, mas só agora parece que a ficha caiu. Na matéria do Estadão, eles falam que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, o direito, a informação está sendo violada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muita gente está criticando, isso sempre esteve aí, só vocês que não viam. Na minha sincera e humilde opinião, antes tarde do que nunca. Até porque, se for muito tarde, se torna nunca mesmo, porque não vão poder falar nada. E aí, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, ele nada mais, nada menos é do que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí vocês vão dizer que ele não tem conhecimento jurídico para tal? Faça-me rir, Ele disse que a história vai julgar o ministro Alexandre de Moraes por seus abusos. Abre aspas. Olha, eu não queria estar na pele dele. Fecha aspas. É o que disse o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que já presidiu o Supremo Tribunal Federal e fez muitas, mas muitas críticas em relação ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, Moraes está extrapolando todos os limites do Estado Democrático de Direito e será inevitavelmente alvo de questionamentos históricos. Abre aspas para o que ele falou. Olha, eu não queria estar na pele do ministro Alexandre de Moraes, não. Ele não consegue sair, estar num lugar público, a não ser com contingente de seguranças. Quando isso se verifica, algo está errado e cumpre àquela que é alvo da hostilização da sociedade observar os atos praticados e se evoluir. Eu vou repetir. Resulta no prejuízo da instituição e mais à frente a história cobrará por esses atos praticados. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu, por exemplo, diálogos, mordaça, censura prévia em pleno século que estamos vivendo. É incompreensível. Foi o que declarou o ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello. Inclusive, eu separei aqui um trecho da entrevista que ele deu, adivinha para quem? Para o Estadão, E aí ele simplesmente deu uma aula. A publicação é do Bruno Zambelli, Ele escreveu o seguinte: o ex-ministro do Supremo destruiu o ministro Alexandre de Moraes. O deputado escreveu o seguinte: o que foi isso? O ex-ministro do STF diz que entender o que o Alexandre está fazendo seria necessário colocá-lo em um divã, ou seja, faz referência a problemas psicológicos por parte do ministro da Suprema Corte. Acompanha comigo. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente. Quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns.
Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que começa... Olha lá, eu não vou mentir para vocês não, né? Eu, acompanhando já o mundo jurídico, né, há mais de 15 anos, eu já sou advogado. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu tenho muitas divergências e muitas decisões tomadas pelo ministro Marco Aurélio de Mello, é óbvio, mas eram decisões jurídicas que abriam aso para divergência. Agora, cá entre nós, ele deu uma aula nessas falas aqui e que não precisa ser um expert em direito para entender. Algo de errado não está certo nessa história. E detalhe, citar Maquiavel, que os fins não justificam os meios, essa foi a gota d'água para mostrar o estado de exceção que vivemos. Agora, parece que a ficha está caindo. Tá, todo mundo sabe, não é por causa do Bolsonaro. É porque está chegando longe demais. E mais cedo ou mais tarde, algo se torna imparável. Até o Eduardo Leite, né? Liso que só. Né? Nunca defendeu o Estado Democrático de Direito e Verdade, porque se defendesse, já tinha se manifestado há muito mais tempo. Não é só agora, não. O Eduardo Leite vê a decisão de silenciar o Bolsonaro como preocupante. Segundo a matéria do Metrópolis, o governador do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, né, disse ao programa Contexto Metrópolis, que foi apresentado pela jornalista Neila Guimarães e Andresa Matais, que a gente está sempre citando aqui as matérias dela nessa terça, que a decisão do Supremo de proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter qualquer declaração veiculada em redes sociais, até mesmo de veículos de comunicação, é preocupante e que ninguém pode celebrar o fato de ter um ex-presidente preso, principalmente se a gente não pode falar de crimes pesados como corrupção, que é o principal mal que assola essa nossa nação. O governador afirmou que a tornozeleira eletrônica é uma restrição, equivale a uma prisão, o que o ministro Luiz Fux, que se opôs ao colega de Moraes, do Supremo do processo, né, no processo, envolvendo o ex-presidente, não é aderente à tese do bolsonarismo. Ou seja, ele falou o seguinte, olha, o Fux não é bolsonarista, mas foi o único ministro da primeira turma que votou de forma coerente. Com toda certeza, né? O Brasil está em um caminho muito errado. E aí, quando, né, o errado vira normal, isso não o torna certo, se torna arbitrariedade. Então, que mais vozes se levantem brigando por democracia e, antes de mais nada, Estado democrático de direito. Agora, ninguém sabe qual o motivo dessa euforia toda para defender o Bolsonaro.
Acordaram, caíram na real ou estão com medo? Pois é. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. O estrategista do Donald Trump diz que o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, é o verdadeiro presidente do Brasil. Lula é só um fantoche. O Jason Miller, que é estrategista do Donald Trump, ele também foi assessor sênior do Trump. Ele criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou em especial do ministro Alexandre de Moraes, né, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevista nas redes sociais. Ele compartilhou a nota do Tribunal do Brasil, né, do Supremo Tribunal, e declarou no X o seguinte: olha, abre aspas, é inacreditável. O Alexandre de Moraes, novamente, leva todo o crédito pela perseguição política contra o presidente Jair Bolsonaro. Moraes quer que o mundo inteiro saiba que ele governa o Brasil e não o Lula. Na segunda-feira, a decisão do Moraes chamou a atenção de vários americanos, inclusive parlamentares americanos, jornalistas também. Michael Schellenberg, o Glenn Greenwald, todos se manifestaram sobre o que está acontecendo no Brasil. Mais do que nunca, os Estados Unidos estão recebendo informações sobre o Brasil e de como o Brasil está se perdendo. O Metrópolis também fez uma publicação, essa do Paulo Capelli, dizendo que o conselheiro do Trump, o Jason Miller, adotou o discurso do Eduardo Bolsonaro sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre o Lula. Apontado como principal conselheiro de Donald Trump, o empresário Jason Miller, de 49 anos, adotou o discurso de Eduardo Bolsonaro para questionar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Nas suas redes, ele tem feito publicações frequentes, apontando que Moraes e não o presidente Lula comanda o Brasil. Vem cá, outro ponto. Não é só o Jason Miller, né? Steve Bannon, o Pavlovsky, que é o diretor da Rumble, senadores, deputados. Ou seja, os americanos estão começando a perceber o quanto o Brasil está muito além da República Tupiniquim, do Carnaval e do Pelé. Ou seja, o Brasil hoje está se tornando uma verdadeira ameaça aos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão começando a enxergar o Brasil nesse formato. E isso, pode ter certeza, é muito perigoso. Agora, tem uma comissão de senadores que estão pretendendo ir até os Estados Unidos para tentar reverter o tarifaço do Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro disse que se esses senadores forem aos Estados Unidos, é até um desrespeito ao Donald Trump. Provavelmente vai tomar porta na cara quando chegar para conversar com o Donald Trump, porque os Estados Unidos não estão nem um pouco interessados em recuar. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que a comitiva dos senadores brasileiros que pretendem ir aos Estados Unidos para tratar desse tarifaço, né, que para mim é, na verdade, sanção. Tarifaço é o que o Trump aplicou para todo mundo. Para o Brasil, tem cara, tem cheiro, tem jeito, tem andar de sanção. Ele disse que esses deputados que lá vão, né, não falam em nome do presidente Bolsonaro. E disse ainda que a ida desses senadores representa um verdadeiro desrespeito ao presidente americano Donald Trump, que foi explícito ao apontar os caminhos que o Brasil deve percorrer internamente para restaurar a normalidade democrática. A declaração foi feita por meio da sua conta, né, na rede social X, onde ele falou que essas pessoas, esses deputados que estão indo lá, eles não estão querendo, né, resolver o problema. O único caminho para resolver o Brasil é uma anistia ampla e irrestrita e a renúncia do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro ainda disse, né, nessa mesma postagem, que ele vai, abre aspas, buscar interlocução sem que o país tenha feito sequer um gesto mínimo de retomar suas liberdades fundamentais, como garantir a liberdade de expressão, cessar a perseguição política e que o Brasil é vazio de legitimidade. Para ele, abre aspas, o constrangimento se agrava com a presença de senadores ligados ao partido do Lula, político que sistematicamente adota posturas hostis contra os Estados Unidos. A realidade é que o Lula não moveu um passo sequer, não deu um nada em direção ao Bolsonaro, ao Trump, né? Não deu um passo sequer para tentar resolver o problema. Pelo contrário, ontem circulou nas redes sociais um vídeo do Lula e o Lula falou, não, nós não estamos em guerra tarifária.
guerra tarifária vai começar a hora que eu der a resposta para os Estados Unidos. Rapaz, mira cá, né? Você acha mesmo que o Trump vai receber um vídeo desse de bom agrado? Mas não vai mesmo. E aí, o Paulo Figueiredo disse o seguinte: as sanções que vão chegar podem ser gravíssimas, sem possibilidade, né, de retorno depois. Escuta o que ele falou no próximo bloco. O Vinícius Carrion, ele fez uma publicação do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, hoje jornalista, né, neto do Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos exilado. Ele fez alguns comentários bem pesados. Ele disse o seguinte: olha, as opções que estão na mesa contra o regime brasileiro, que ele tem ouvido, são assustadoras. O Paulo Figueiredo disse que as conversas que aconteceram com o alto escalão do governo norte-americano diz que eles não vão recuar. E quando eles começarem, o Brasil vai sentir mais peso do que a própria Venezuela. Escuta ele. Opções que estão na mesa contra o regime que eu tenho ouvido são assustadoras, a ponto de fazer com que a lei Magnitsky deixe saudade. E eu não sei o que o presidente Trump fará. Vejam, falaram para mim: Paulo, esse negócio do GPS que está circulando é verdade? Eu falo assim: olha, eu nunca ouvi essa questão do GPS, mas o que eu ouvi, e eu vou dar aspas aqui de uma pessoa da Casa Branca: at this point, all the options are on the table. Que significa: todas as opções estão na mesa. A esta altura, todas as opções estão na mesa. E é isso que significa, e vai nessa linha, quando o presidente abre uma investigação da seção 301 contra o Brasil. Eu não tive muito tempo de abordar na semana passada. Mas essa investigação traz espaço para o presidente aplicar tarifas adicionais, restrição até a proibição de certos produtos pelo Brasil, o famoso embargo. O Brasil fica proibido de comprar certos produtos. Como é que os Estados Unidos fazem isso? Eles fazem assim: qualquer país que comprar, que vender este e esse produto ao Brasil sofrerá tais consequências. É o que eles fazem com Cuba. Suspensão de benefícios ou concessões ou benefícios comerciais, como, por exemplo, a isenção ou redução de tarifas a certos produtos, revogação de privilégio de empresas brasileiras operando no mercado americano, e tem muito mais. Então a escolha que tem que ser feita é: vão continuar sustentando o Alexandre, impedindo as ações necessárias ao restabelecimento da democracia brasileira? E aqui eu me refiro a dois que podem muito bem serem sancionados, que são o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu espero que eles escolham o lado certo. Há uma última oportunidade para que todos os senhores escolham o lado certo. Alexandre de Moraes não pode sequestrar o Brasil. Não somos nós chantageando o Brasil. Alexandre está chantageando o Brasil. Nós estamos pedindo a libertação. Ora, um lado está pedindo a liberdade, o outro lado está pedindo a perseguição, que os senhores sabem que é ilegal e absurda. O Brasil inteiro sabe que é ilegal e absurda. Então agora a gente está no ponto de bifurcação. Ponto de bifurcação. De um lado é o lado de venezuelizar o Brasil, e o outro lado é o lado do Brasil continuar sendo o Brasil. Vamos ser sinceros. O Brasil vai continuar sendo o Brasil. Vai continuar tendo a putaria do cacete, vai continuar tendo centrão, vai continuar tendo establishment, vai continuar tendo escritório de ministro ganhando 50 milhões, faturando 50 milhões por mês, vai ter Gilmar Palusa, vai continuar essa sacanagem, o Lula vai continuar aí fazendo tudo isso. São aprimoramentos. O Brasil não vai resolver esse tipo de coisa. Mas o Brasil precisa ter liberdade para se aprimorar. As opções que estão... Vamos lá. Quando eu ouço Paulo Figueiredo falando all options on the table, para mim, essa situação, e aí eu posso ser considerado uma figura mais medrosa ou mais radical, para mim, as opções militares não são descartadas. Porque a OTAN está falando em Brasil aliado direto da Rússia contra o genocídio ucraniano. Aí eu tenho um senador americano dizendo que vão devastar o Brasil, vão esmagar o Brasil pela atuação do Brasil em relação à Rússia. E aí nós estamos envolvendo questões militares. Brasil financiando uma guerra, ou seja, o que transforma, né, o Brasil em aliado direto da Rússia numa proxy war. Entenderam?
Eu vejo a Ucrânia aplicando uma retaliação ao Brasil, dizendo que não colocará um embaixador ao Brasil. Então, a minha visão, tá, pode ser considerado radical ou medroso, é que, sim, todas as opções estão na mesa. Tá? Todas. E aí eu não descarto a opção militar. E aí, esse é um detalhe. Eu tenho certeza que você já foi ridicularizado, que você já foi chamado de idiota, de imbecil, quando você fala, eu tenho medo do comunismo. Aí me aparece o Lula falando, nós temos orgulho de ser comunista, companheiro. Aí você também fala, eu tenho medo do Brasil virar uma Venezuela. Ih, mas olha lá que ridículo, não é? Você já ouviu isso? Coloca no comentário. Pois é. E agora? Mais de 180 entidades empresariais lançam manifesto e dizem que o Brasil, abre aspas, vai, repita comigo, bebê, vai virar Venezuela. Ué, ora bolas, não era coisa de maluco? Um grupo de 183 entidades empresariais divulgou um manifesto na última segunda-feira, 2 dias atrás, em que critica duramente o governo federal e alerta para o risco de venezuelização do Brasil. O texto externa insatisfação com o aumento do IOF, avanço da carga tributária e a expansão da máquina pública, apontando que o país segue totalmente na contramão de avanços civilizatórios. Alguém esperava diferente, bebê? É o Lula no poder. Abre aspas, é um trecho dessa matéria. O Brasil caminha a passos largos rumo à venezuelização da população, diz o manifesto. Segundo as entidades, a sociedade civil está acuada e enfrenta obstáculos impostos tanto pelo executivo quanto por representantes políticos que atuariam em defesa de interesses próprios. A carta alega que o inchaço do Estado tem sido financiado por sucessivos aumentos de impostos, abre aspas, para fazer frente à despesa que não para de subir. Nossos mandatários recorrem à eterna solução fácil de elevar a carga tributária, que já é, para a surpresa de 0 pessoas, a maior do mundo. É o que critica o texto. Teve um detalhe, né? O texto não cita nomes, né? E aí tem até um trecho que ele escreve assim, ó. Estamos calados demais e sofrendo demais. Dizer basta não adianta mais. Precisamos reagir. E logo, se ainda quisermos ter um país para chamar de nosso. É, rapaz. O besta não é só mais você, não. Tem mais gente besta, né? Mais gente besta. Vamos lá. Vamos falar no próximo bloco sobre uma acusação, né, absurda de prisões. Acompanha comigo. Você viu o último bloco, né? Onde eu falei que 180 entidades publicam uma carta com medo da venezuelização do Brasil. E se eu contar uma matéria da Infobay para vocês, que aqui não está muito diferente, não. A Maria Corina Machado, tá? Ela está inelegível. Ela está com tornozeleira eletrônica? Não. Ela está inelegível? Sim. Então, ela está inelegível sem tornozeleira. Aqui no Brasil, o cara está inelegível já com tornozeleira. Ela fez uma denúncia. Ela denunciou que o regime do Maduro, lá na Venezuela, prendeu 20 opositores só nas últimas 72 horas na Venezuela. Ou seja, o avanço do regime lá está indo a passos largos. Essa publicação foi do Ivan Kleber. Segundo ele, a líder da oposição, Maria Corina Machado, denunciou ontem uma onda brutal de repressão. Ou seja, o povo está perdendo a paciência, está indo para a rua e foi para a rua, vai para a cadeia. Atos antidemocráticos! Pois é, aqui no Brasil tem mais de 1.300 pessoas respondendo por isso, já tem mais de 400 presas e condenadas, né? Segundo eles, teve mais de 20 pessoas presas. Aí tem um detalhe, tem desaparecidos também nas últimas 72 horas. E ela acusa o regime do Maduro
de estar por trás de todos esses eventos, segundo o Ivan Kleber. E sabe o que me deixa meio maluco, né? Teve um cara que escreveu um livro, né? O livro é Como, né, as democracias morrem. Aí é você perceber um pouco sobre a obra e sobre o autor, se isso condiz com a realidade. Pois é, segundo uma matéria da BBC News Brasil, o escritor e professor de Harvard, né, que escreveu Como as Democracias Morrem, para quem não conhece, eu já li o livro dele, achei interessante, tá? Que é o Steven Levitsky, né? E eu achava que era uma pessoa sensata. Ele disse o seguinte: para o escritor e professor de Harvard, aqueles que enfrentam ameaças e intimidação de Donald Trump têm mais chances de sucesso em combates comerciais e negociações com tarifas com os Estados Unidos. Então ele acha que o Brasil vai levar melhor em cima dessa. Só que ele disse o seguinte, que hoje o Brasil é um dos sistemas mais democráticos do que os Estados Unidos. Pois é, na visão dele, eu acredito, né, que até o Maduro deve ser mais democrático, né? É assim, é igual, presta atenção, é igual o Prêmio Nobel da Paz, né? Deveria ser o Prêmio Débil da Paz, mas o Prêmio Nobel da Paz, junto do Lula, apoiador do Maduro, falando que a Cristina Kirchner, lá na Venezuela, na Argentina, violando a soberania nacional da Argentina, é uma presa política. O cara defende o Maduro e diz que o Milei é ditador e que a ladra Kirchner, condenada, reconhecida pelo judiciário argentino, é uma vítima. Dá para confiar nesses caras? Coloca no comentário, eu quero saber. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, você que é empresário, né? Ou você que tem algum patrimônio no Brasil, você já parou para pensar na importância de uma holding familiar? De uma estrutura que faz com que você fuja do inventário? Vem cá. Agora, com a nova regra que está da reforma tributária, o inventário ainda vai sair muito mais caro e vai morder muito mais do seu patrimônio. Então ainda dá tempo de você estruturar o seu patrimônio antes da implementação da reforma tributária para estruturar e fazer uma sucessão clara, límpida e mais barata. Ora, você está no governo Lula, você acha que o negócio não vai avançar? Circula no Congresso Nacional, circula, presta atenção, uma medida que poderia aumentar o imposto para 16%. Agora, a fala do Lula, é só você pesquisar, de que deveria ser igual nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é de 40%. O Haddad diz que você tem que devolver o seu patrimônio para o Estado. Você vai esperar para isso acontecer mesmo? Meu amigo, hoje ainda há mecanismos legais que te protegem, seja dentro do país ou fora do país, através de um offshore. Então, se isso é interessante para você, se você tem medo do que pode acontecer com seu patrimônio, entre em contato conosco, agende uma consulta. Na descrição aqui, nós queremos fazer essa consultoria empresarial para você. Eu já trabalho no ramo há mais de 15 anos, então a gente pode trazer essa estrutura toda para você, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e eu vejo vocês no próximo editorial.